Boa noite. Bem, gente, estamos aqui para mais um vídeo. Conforme prometido, depois do vídeo Espírito versus Físico, que eu falei sobre o tempo, hoje eu vou colocar a parte 2, porque eu vou falar um pouco das práticas, né? Das práticas religiosas, que são físicas, mas as pessoas pensam muito que são espirituais, essas tais práticas. Então, eu só queria lembrar para vocês, toda vez que assistirem o canal Água Viva, vocês curtirem, compartilharem. Toda vez que você assistir um vídeo do canal Água Viva, vocês, por favor, quando vê um anúncio, que possam ver até o final, para poder ajudar nesse trabalho, a continuar realizando esse trabalho para vocês. Passando aqui a palavra do Criador, que está nas Escrituras, e não a minha palavra. Eu não, como sempre digo, não falo nada. Se eu falar alguma coisa, só sai besteira. Bem, gente, então vamos agora para o Espírito versus Físico, parte 2, sobre as práticas religiosas. Bem, eu vou falar um pouco. Hoje, no outro DVD, eu falei direto sobre o tempo, né? Sobre espírito versus físico, porém eu falei todo ele sobre o tempo, o que é tempo espiritual e o que é tempo físico. Eu não vou falar sobre o tempo de novo, eu vou falar algumas coisas porque as pessoas, agora, na prática, como eu vou falar de práticas, né? O que são práticas físicas e o que são práticas espirituais, eu vou falar um pouquinho de tempo, porque é uma prática das pessoas ir para o tempo. Então já vou começar falando um pouquinho do tempo, justamente para complementar aquele outro vídeo. Eu só vou ver aqui agora se está gravando, para a gente não perder tempo. Sim, estamos gravando. Bem, eu vou só falar um pouquinho de tempo para complementar aquele outro vídeo, porque ir ao templo é uma prática comum entre as pessoas. Eu tenho aqui baixada no celular uma Bíblia Ferreira de Almeida. Bíblia é essa que eu vou utilizar para a gente poder estar falando aí desse novo vídeo que eu estou fazendo para o YouTube aqui hoje. Vamos lá. Quando o Criador do céu e da terra, lembrando, né, capitulando um pouco do outro vídeo, quando Davi queria fazer um templo para ele, já, se vocês não assistiram o outro, assistam antes de ver esse, porque esse complementa o outro. Então eu peço que não vejam esse, porque esse é a parte 2, e o outro é o início, né, a primeira parte. Bem, como eu já tinha falado, que o Criador não autorizou Davi a fazer uma casa de pedra, um templo de pedra, segundo a Escritura, ele autorizou fazer uma tenda, né? Ele mandou fazer uma arca, passou tudo como ele queria que fosse a arca, porque o povo ele queria ver algo físico. Você vê, Moisés ficou um tempo no monte, o povo logo fez um bezerro de ouro para adorar. Então o povo ele não se satisfaz sabendo que o Criador é Espírito, ele, né? Então o povo não se satisfaz com isso. Aí eles queriam ver algo físico, queriam ver a presença do Criador ali. Aí o que eles fizeram? O Criador, sabendo disso, né? Aquele povo de israelita era um povo de dura cerviz. Ele mandou fazer uma arca que falou que ali estaria a presença dele ali, naquela arca. E aí mandou construir com uma tenda de pele. Agora, por que tenda de pele? A gente só foi descobrir o porquê que ele não queria uma casa de cedro, uma casa de pedra, e por que ele autorizou fazer uma tenda de pele, né, onde ficava a Arca da Aliança, que a gente foi descobrir futuramente agora, através do Salvador, através do Messias, que nós somos o corpo e a habitação. Que Paulo, certa feita, fala que a lei serviu de aio, a lei é sombra dos bens futuros. Então, aquilo que ele quis dizer, que é feito, que a arca onde estava a presença dele, que ficava numa casa feita de pele, né, pele de animais, hoje nós sabemos por que ele mandou fazer isso, para ser sombra de nós.
porque ele veio a revelar isso depois, que nós somos o templo da habitação dele verdadeiramente. Bem, então só para deixar isso claro, porque é só para complementar aquele outro vídeo. Outra coisa interessante é que o formato do templo, daquele templo, agora eu falo do templo de pedra, né, o templo construído por Salomão. Ele não tem nada a ver com os templos que nós conhecemos hoje. Os templos que nós conhecemos hoje, eu vou falar um pouquinho disso depois. Primeiro eu vou explicar sobre o templo de Salomão e depois o templo de Zorobabel, o templo de Herodes, templos estes que o Criador do céu e da terra jamais autorizou que fosse construído. Isso você vai para outro vídeo, parte 1, que você vai ver nas escrituras. Agora eu só estou dando uma recapitulada. O formato dele era o seguinte: ele era um templo, que ele era um grande pátio, um local comum onde as pessoas se reuniam. É uma grande praça pública onde as pessoas iam lá, faziam várias coisas, encontros, né? E como se fosse uma grande praça pública, uma fortaleza. Mas o local fechado do templo, ele era chamado de nave. E ali ficava o que eles chamavam de Santo dos Santos, onde fazia as pessoas, quando pecavam, levavam lá um animal para sacrificar, né? Para poder se redimir dos seus pecados, isso segundo a lei de Moisés. Mas nós já vimos que no outro vídeo também, lei de Moisés versus lei do Criador, o Criador jamais pediu isso. Porém, é assim que funcionava. A parte fechada do templo, ela era chamada de nave, era onde os sacerdotes faziam o sacrifício, mas ninguém podia entrar lá dentro, somente os sacerdotes, na parte fechada do templo. Na parte aberta, sim, era um local comum e tal. Então aquele modelo era completamente diferente do modelo atual. Hoje, no modelo atual, se você for comparar com o modelo anterior, você só tem a nave. E aí todo mundo entra lá dentro daquela nave. Naquele templo, o altar era o Santo dos Santos, onde se fazia o sacrifício. Hoje o altar é onde fica o sacerdote. Entendeu? É uma coisa completamente diferente, que só tem um lugar onde existia um templo assim. Se você puxar, por exemplo, para o Salvador, para Paulo, o Salvador não, porque ele já saberia que isso ia acontecer, mas para Paulo, para Pedro, esses discípulos, esse tipo de templo seria uma surpresa para eles, se eles vissem o templo do jeito que é hoje em dia, no formato que é hoje em dia. E se você for para o passado, esse tipo de templo só vai parar em um lugar, em Constantino, quando fundou a Igreja Católica, transformando Roma do império político para o império religioso. E aí sim ele absorveu a questão do culto a Mitra. Porque o culto a Mitra, ele era nesse formato exatamente, um local fechado, né? Porque geralmente se fazia esse culto em locais fechados, há quem diga que em caverna, no subsolo, porque também era uma religião muito difundida naquela época em Roma, mas também, não sei, dizem que havia perseguição contra essas pessoas também, mas depois acabou sendo aceito, né? Esse tipo de religião, essa seita mitraica. E esse tipo de templo que nós temos hoje é muito parecido com o formato do templo mitraico. Não tem nada a ver com o templo de Salomão, apesar de que o templo de Salomão o pai nunca, né, autorizou, mas não tem nada a ver com aquele formato daquele templo lá de Salomão, de Herodes, nada a ver. Os templos de hoje, ele se aproxima muito dos templos mitraicos. Mitra é considerado o deus do sol invictus, né? Você vê que o Papa, naquele cajado, ele tem o sol lá, né? Porque a Igreja Católica nada mais é do que um sincretismo, né? Porque quando Constantino ele transformou o Império Político em Império Religioso, fundando o cristianismo e a Igreja Católica, ele pegou todos aqueles outros coisas, né, do paganismo, de Mitra, daquela religião greco-romana, e adentrou com tudo, fez um sincretismo terrível, que era justamente para o povo que estava lá aceitar essa nova visão. Então, você vê que no cajado que o Papa usa tem logo um sol, né? Que eles adoravam o sol. O Mitra é considerado o deus do sol invicto. Por isso que o culto é realizado aos domingos, porque você vê que domingo é considerado o dia do sol invictus. Você vê que domingo em inglês é Sunday, que significa dia do sol. Justamente por isso que o culto é aos domingos. Bem, a igreja
evangélica, a igreja protestante, perdão, ela sai da igreja, do seio da igreja católica, né, através de Lutero lá na Reforma. Ele tentando reformar o que é irreformável. O que começa errado só pode acabar errado. Em Apocalipse diz que uma é a mãe, né? Grande Babilônia, mãe, né? Das abominações da terra. Mas toda mãe tem filhos, né? E da igreja católica, por exemplo, surgiram várias outras. A igreja anglicana, a igreja ortodoxa, né? E várias outras, a igreja protestante. Então ela teve vários braços, várias vertentes que saíram da grande mãe. Mas se você for fazer uma comparação, a única coisa que Lutero ele tirou realmente, que nós vemos hoje, que não existe na igreja protestante, não é que não existe, até existe, mas assim, um pouco da imagem dos santos, né? Isso fica bem claro que o protestantismo não faz isso. Mas o que Lutero tanto pregava contra, que era a venda de indulgências, né? Para a remissão dos pecados, hoje em dia a gente vê muito, inclusive na igreja protestante, né? Pessoal em troca de dinheiro para dar salvação e essas coisas, né? Pedindo dinheiro, dízimo, oferta. Eu não vou entrar no assunto do dízimo, porque no próximo eu vou fazer um vídeo exclusivamente para o dízimo. Porque o dízimo é um assunto muito amplo, então eu tenho que fazer um vídeo exclusivo, onde a gente vai analisar o dízimo criticamente. Entendeu? Eu estou apenas dando essa repassada, porque o do tempo já ficou um pouco grande, por quase uma hora, né? Do espírito versus físico, falando do tempo, só para dar essa repassada nessa coisa final. Então, só vou terminar fazendo algumas comparações da igreja, por exemplo, que os protestantes costumam dizer, né, que reformou a igreja católica, são muito diferentes. Tirando a parte das imagens, que hoje em dia eu já não vejo tanta diferença, eu já vejo copinho d'água, eu já vejo cruzinha de não sei o que, lencinho vermelho. Então essa coisa de dizer que já não usa mais coisas, né, não usa imagem de pessoas, mas que usa certos, né, tem umas igrejas protestantes fazendo um sincretismo com certas coisas da igreja católica, tem, né, porque é a mesma coisa que acreditar na criatura e não no criador, acreditar na criação do homem, num tecido, num copo, entendeu, com água, coisas físicas, né. Então isso aí a igreja protestante já vem praticando, passar por debaixo de um portal, essas coisas. Então não tá ficando tão diferente, né? E vamos ver algumas semelhanças, né, dos protestantes que se dizem tão diferentes dos católicos, né? Vamos ver as semelhanças. Na igreja católica tem a Eucaristia, na igreja evangélica você tem a ceia. Na igreja protestante, perdão, porque esse nome evangélico ele é muito utilizado no Brasil, mas não é a igreja evangélica correta, é a protestante. Então na igreja católica você tem a Eucaristia, na protestante você tem a ceia, na igreja católica você tem o altar, na igreja protestante você tem o púlpito, na igreja católica você tem o sermão, na igreja protestante você tem a pregação, na igreja católica você tem o padre como figura de mediador entre o homem e o Criador, e na igreja protestante você tem o pastor, nessa mesma figura sacerdotal. Bem, então, fazendo essa semelhança de uma para outra, você não vê grandes diferenças, ainda mais hoje em dia, vem se assemelhando muito uma com a outra. Mas eu quero deixar para finalizar com o tempo, eu quero deixar só a última mensagem aqui. Só para terminar também, na igreja católica você tem hierarquias, né? Lá você tem padres, bispos, você tem o sacristão, você tem, né, cardeal. Na igreja evangélica, na igreja protestante você tem também, você tem pastor presidente, você tem presbítero, você tem diácono. Então as hierarquias, tudo. Lutero quis reformar o irreformável e acabou não reformando nada, é tudo uma coisa só. Essa é a grande verdade. Bem, Pedro, certa feita na escritura, diz que ele entrou no templo lá de Herodes e ele converteu 5.000 almas. Isso é uma coisa muito interessante. Pedro entrou no templo e converteu 5.000 almas. Agora vamos parar para analisar o que aconteceu com isso. Imagine hoje um grande líder religioso, ou seja um padre, seja um pastor, você entrar na igreja dele, né, ter muitos visitantes nesse dia, e você converter 5.000 almas. O que vai acontecer com você? O que o líder religioso vai fazer com você?
A resposta é simples. Se você entra numa igreja de alguém, né, que alguém é responsável, é líder, e converte 5.000 almas, eles vão te carregar no colo, eles vão te pegar no colo e vão falar, cara, vem aqui todo dia. Você tem que vir aqui todo dia, na minha igreja, porque cada dia... Né? E por que quando Pedro converteu... Agora vem a grande pergunta. Por que quando Pedro converteu as 5.000 almas lá no templo de Herodes, onde quem tomava conta do templo eram os fariseus, era para os fariseus ter pegado Pedro no colo e ter ficado satisfeito, né? Mas não. Quando Pedro converteu as 5.000 almas, os fariseus queriam matar Pedro, os que cuidavam do templo, os sacerdotes, os religiosos. Eles queriam matar Pedro, queriam prender Pedro, queriam trucidar com Pedro. Quando Pedro entrou no templo deles, que eles tomavam conta e converteu 5.000 almas. Por que eles queriam matar Pedro? Porque aqueles 5.000 pessoas que estavam lá deixaram o templo. Eles deixaram o templo, deixaram aquelas práticas religiosas que financiavam o farisaísmo, os fariseus, que enriqueciam eles. Então, hoje em dia, você converter, você botar para dentro do aprisco do templo. Naquela época de Pedro, converter era tirar e não entrar. Então fica aí essa pergunta, por que os donos do templo, né, os que cuidavam do templo, quando Pedro converteu as 5.000 almas lá no templo, não na nave, no pátio, por que eles queriam matar Pedro? Se você entra numa igreja hoje e converter, os caras te carregam no colo. É uma diferença, é só fazer uma analogia sobre isso. Bem, reflitam sobre essa pergunta. Agora, espírito versus físico, nós vamos falar um pouco do olhar, né? O que é um olhar espiritual, o que é um olhar físico? Porque tem pessoas que têm grande dificuldade de ter um olhar espiritual para as coisas. Muita dificuldade. Eu no outro vídeo, eu citei uma passagem de Paulo, que Paulo diz que, né, que você tem que ser agir pelo Espírito. Eu não me lembro muito bem, mas ele fala do Espírito e fala, se é que vós tens o Espírito. Então ele faz essa pergunta, se é que tens o Espírito. Então isso explica um pouco das pessoas terem dificuldade de entender certas coisas. Mas eu vou aqui dar um exemplo de um olhar espiritual, né, o Salvador falando uma coisa espiritual e as pessoas entendendo coisas físicas, porque não tem olhar espiritual, só enxerga o físico, né? Como o tempo de pedra, como as práticas físicas de tudo. Então eu vou aqui em João, capítulo 6, versículo 54. Capítulo 6, versículo 54. Já achei. Ele diz assim, o Salvador falando lá para os fariseus. Para todo o povo, para todo mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aí o fariseu ficou escandalizado, né? O sacerdote, o religioso, o fariseu, lá do templo, ficou escandalizado com o que ele falou. Mas ele está falando o quê? De antropofagia, canibalismo? Então, o que acontece? O Salvador, ele estava falando aqui, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Ele estava falando da carne dele, comer a carne. Foi o que o fariseu entendeu. Ele está pedindo para a gente comer a carne dele, beber o sangue dele. É canibalismo isso? Para ter vida eterna? Então por quê? É um olhar físico. Ele falou, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas ele estava falando de algo espiritual. Isso é, quem come a minha carne e quem bebe meu sangue, quem se alimenta das coisas que ele falou. Entendeu? Quem se alimenta. O alimento que ele fala não é comida. É um alimento espiritual, é para a mente, não para a barriga. Entende? Mas os fariseus não enxergavam assim, achavam que era alimento para a boca. E ele estava falando de um alimento espiritual, que é ele.
o alimento espiritual é ele realmente. É comer a carne, beber o sangue dele, é você se alimentar das coisas que ele falou, das coisas que ele passou, das coisas que ele ensinou. Entendeu? Porque senão os caras não entendiam. Se ele não falasse, não usasse coisas físicas. Ele certa vez falou para Nicodemos: se eu te falo sobre as coisas físicas e você não compreende, imagine se eu vos falar das espirituais. Então ele tinha que usar certos artifícios para poder as pessoas entenderem, porque as pessoas são muito carnais, muito físicas, muito do mundo. Porque para certas religiões, estar no mundo é estar fora do aprisco do sistema religioso. Mas ser do mundo não, é ter olhos físicos para as coisas, como esse Nicodemos tinha. Certa vez ele falou assim, eu não vou procurar a passagem agora, mas todo mundo conhece a passagem. Ele fala: se não voltardes a seres como criança, dificilmente alcançarão o reino dos céus. Entendeu? Tem que nascer de novo. Ele falou certa vez: tem que nascer, você vai ter que nascer de novo. Aí o fariseu: mas como que eu vou desse tamanho agora voltar para o ventre da minha mãe? Isso é o olhar físico e não espiritual. Nascer de novo não é entrar numa religião, seja evangélica, seja católica. Nascer de novo é aprender dele. Você só nasce uma vez. Entendeu? Aprendeu, não tem mais como. É igual ele falou aqui, que ele é alimento. A carne dele, o sangue dele é alimento. Você só se alimenta uma vez. E daí você passa a ensinar. Agora eu não entendo como as pessoas se alimentam todo domingo, toda quarta, todo sábado e toma alimento e nunca está saciada. Ele falou que quem alimenta-se dele uma vez, conhece a verdade, ela liberta e ponto final. Daí você ensina a outro, e aí, se fosse dessa forma, o evangelho já tinha sido anunciado para o mundo inteiro. Porque se eu me alimentasse, e alimentasse outro, e outro, isso ia virar uma bola de neve. Isso ia virar uma bola de neve. Mas o que cerceou que a palavra, que o evangelho fosse aplicado no mundo todo, fosse passado, foi justamente a religião. Porque prendeu, não ovelhas, gados dentro de um aprisco. E aí só eles, segundo a visão deles, quem está ali dentro está salvo, quem está fora é do mundo. Mas ser do mundo é ter a visão física desses fariseus. Isso é ser da carne. Isso é ser do mundo. Não tem nada a ver com religião, porque o Salvador não fundou religião, os discípulos não fundaram religião alguma, não construíram templo, pelo contrário, só falaram contra o templo. O Salvador sempre falou contra o templo. Só ver o vídeo anterior que você vai ver o que ele fala sobre o templo. Então vê a parte 1, para depois ver a parte 2, porque aí você vai se alimentar melhor espiritualmente, não pela boca, de coisas físicas, mas espiritualmente, na mente das verdades do Salvador. Bem, agora outra passagem interessantíssima é da mulher samaritana. A mulher samaritana é sensacional essa passagem. Vamos lá em João, capítulo 4, versículo, vamos primeiro no versículo 13, correto? João, capítulo 4, versículo 13. E disse-lhe Jesus: todo o que beber dessa água tornará a ter sede. Porque ele estava falando com a mulher do poço, a mulher samaritana que estava indo pegar água no poço. Ele disse que água do poço, né? Todo que beber desta água do poço tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então, quando você bebe da verdade, você não precisa estar bebendo mais quarta, domingo. Você não precisa mais estar bebendo com hora marcada. Você só bebe uma vez. E aí você passa a dar essa água para o outro. Jorra. Ele diz que você jorra. Mas essas pessoas não. Eles estão sempre com sede, sempre com fome. Nunca é saciado, porque estão sempre buscando. Mas lá na religião só ensina Malaquias 3:10. Trazei o dízimo na casa do tesouro, coisa da lei de Moisés, que nem para nós é. Aí como é que o cara vai aprender alguma coisa, a pessoa vai aprender? Fica difícil aprender alguma coisa. Está muito complicado. Então,
Ele diz, ele que está dizendo, não sou eu. As pessoas, eu não entendo, porque está dizendo aqui, ó. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Ele não está falando de água física de beber, está falando de água espiritual. Água que lava, que você bebe dele e nunca mais terá sede. Mas enquanto as pessoas buscarem homens, vai ter sede a vida inteira e nunca vai saciar essa sede. Vai ter que ir domingo, vai ter que ir sábado, vai ter que ir quarta, vai ter que todos os dias, vai de segunda, tem religião aí, tem igreja protestante que é de segunda a segunda. Vai lá direto e não vai saciar a sede nunca. Vai na escola dominical, vai não sei o que, e não vai saciar essa sede. Porque não alimenta. O alimento você só recebe uma vez e te liberta. E daí você sai para alimentar outros. E se fosse assim que funcionasse, nossa, o evangelho já tinha sido anunciado para o mundo todo, fácil. Mas foi justamente a inversão disso que atrapalhou a proliferação do evangelho no mundo. Bem, agora vamos lá em João, no mesmo capítulo 4, versículo 20, diz assim, no versículo 20. No 19 ela fala assim, Senhor, vejo que és profeta. Aí ela faz uma pergunta ao Messias. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Aí qual foi a resposta? Você vê, ela estava querendo buscar o Criador num lugar físico. Bem, os pais dizem que eu tenho que ir daqui a ali, andar, para ir no monte para adorar. Vocês já dizem, você que era samaritana, vocês judeus, né, da tribo de Judá, vocês já dizem que é em Jerusalém, então eu tenho que sair daqui, de Samaria, pegar um caminho físico até Jerusalém. Como as pessoas fazem, né? Elas saem das suas casas no domingo, a igreja, o templo de pedra fica para onde? Para a direita? Vamos lá para o templo de pedra, vira à direita, faz um caminho físico para buscar o Pai. Como se o Pai não fosse onipresente, não estivesse em todo lugar. É triste. Aí o Criador responde para ela, o Messias responde para ela. Mulher, crê-me, a hora vem, em que nem neste monte nem em Jerusalém adoreis o Pai. Aí vamos para o 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. O Pai é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. É muito difícil entender isso, eu não compreendo porque as pessoas não entendem. Eu não acho difícil, eu acho simples, a palavra é simples. Quem dificulta é o sistema religioso. A palavra é muito simples. Ela pergunta se eu devo pegar um caminho físico para adorar o Pai. Ele diz, já que nós sabemos que o Pai habita em nós, ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E é só uma vez que você recebe esse alimento e você já está saciado. Então você está se alimentando todo dia, toda hora, ainda mais por esses homens. Aí diz, o Pai é espírito. Ele diz, então, o Pai é espírito. Vê se ele diz assim, o Pai é espírito, mas você pode procurar em algum lugar, lá no monte, lá em Jerusalém, ou no templo de pedra. Mas você tem que... Não, ele não diz isso. O Pai é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Mas as pessoas continuam procurando os locais físicos para achar o Criador. O que eu posso fazer, né? Aí eu devo seguir a quem? Um homem ou ao Messias que morreu por mim? Aí é a escolha de cada um. Agora, já que eu dei a diferença entre esse olhar físico e espiritual, né?
que os fariseus, os religiosos, não enxergavam de jeito nenhum esse olhar. Certa feita, o Salvador falou para eles. Não, eu não vou falar sobre isso agora. Eu vou procurar um vídeo que eu vou falar sobre isso melhor. Perdoa. Eu vou falar agora como eu estou falando de práticas religiosas, práticas litúrgicas, inventadas e criadas pelo homem. Eu vou falar da ceia. Que muitos falam Santa Ceia, né? Na Igreja Católica fala-se Eucaristia. Na Protestante é Santa Ceia. Vamos lá. O que o Messias fala sobre o pão, né? João, capítulo 6, verso 57 e 58. Como eu disse, eu estou pegando capítulo e versículo, porque se eu for ler tudo, a gente não acaba, como eu sempre falo nos outros vídeos. Depois, quando vocês tiverem tempo, vocês peguem as passagens e lê tudo, lê com calma, lê sem epígrafe, lê direto, lê de forma direta, sem se preocupar com o capítulo, com o versículo, lê direto. Lê a escritura conforme ela é, não conforme o homem a colocou. Não se preocupe, porque na epígrafe vai estar escrito Santa Ceia. Aí você vai falar, mas a epígrafe não é da escritura. A epígrafe foi o homem que colocou lá. Leia o que está escrito na escritura. Vamos lá. João 6, 57. Olha o que ele fala sobre o pão. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, olha de novo ele falando, alimentar da carne dele, gente, alimentar das coisas físicas, alimentar das palavras dele. Quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Ele falando dele mesmo, é o pão que desceu do céu. Não é como o caso dos vossos pais, que comeram o pão lá no deserto e morreram. Quem comer este pão, que é ele, viverá para sempre. Gente, é comer alguma coisa física com pão de padaria, gente? Essa é a pergunta que eu faço. Ele está dizendo aqui para você comer um pão de padaria? O que ele está dizendo aqui? Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso dos nossos pais, que comeram pão comum, físico, e morreram. Quem comer este pão, que é ele, é espiritual, viverá para sempre. Bem, quem comer do pão, que é ele, se alimentar dele, viverá para sempre. Se alimentar dele, não de homens. Não de falsos pastores, falsos sacerdotes, falsos profetas. Não é quem se alimentar dele. Você quer se alimentar do verdadeiro pão, do verdadeiro alimento, do Messias, do que morreu por nós. Então, agora vamos para a ceia, comparando isso que ele falou. Ele diz que ele é o pão, e quem se alimenta dele, não do pão de padaria, é o que vai ter a vida eterna. Aí nós vamos lá agora em Marcos, que é justamente a passagem que vai falar da ceia. Não, é Mateus, perdão, que eu peguei aqui. Não, vamos em Marcos, me perdoe. Estou perdidinho de novo. Marcos 7, 14, 23. Marcos 7, 14, 23. 14 ao 23, né? Não, não, perdão. Eu estou errando, estou em outro lugar. Meu pai. Perdão, estou em outro lugar. É Mateus 26, perdão, eu me equivoquei. Perdoe-me. Mateus 26, versículo 17 ao 30. Agora sim. Vamos lá. Vamos lá. Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, vieram os discípulos e perguntaram:
onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Então vamos lá, essa é a primeira parte. Eles estavam fazendo alguma prática religiosa de hoje? Não, eles estavam comemorando a Páscoa, porque eles eram judeus, estavam debaixo da lei de Moisés, e a Páscoa era uma festa dada por Moisés. Mas o Salvador, ele não praticava as leis de... Assim, eu não digo que ele não praticava a lei de Moisés, ele foi circuncidado, ele foi... Mas ele falou algumas coisas, né, sobre a lei. Só você ver o vídeo Lei de Moisés versus Lei do Criador, que você vai entender melhor o que eu estou falando. Aqui eu não vou abranger esse assunto. Mas o que eu quero dizer é que ele, nesse dia, ele praticou a Páscoa, mas para dar um exemplo. Não para que seja uma festa, senão as pessoas eram para estar fazendo até hoje. Se fosse para comemorar a Páscoa, dessa forma que é comemorada, não da forma que é hoje, com o ovo de Páscoa, com coelhinho, se é coisa de Semiramis, é paganismo. Eu estou falando comemorar a Páscoa como os judeus comemoravam, que era com pães ázimos, com ervas amargas, com gordura de animais, com vinho. Era assim que comemorava a Páscoa do povo judeu. Não como é hoje. Hoje não tem nada a ver a Páscoa de hoje. A Páscoa de hoje é de Semiramis, assim como o Natal e as outras festas, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Mas a Páscoa dos judeus, da qual o Salvador participou, que está aqui, ó, no primeiro dia dos pães ázimos. Entendeu? Respondeu-lhes. Ó, ele diz: ide à cidade, a um certo homem que dizia: mestre, diz o meu tempo, me perdão, aqui não. Aí mandou lá na casa de alguém que lá que eles iam passar a Páscoa, celebraria a Páscoa com os meus discípulos, ele diz. E os discípulos fizeram como o Salvador ordenara e prepararam a Páscoa, lá com pães ázimos, com ervas amargas, com vinho. E enquanto comiam, não estavam praticando nenhuma liturgia religiosa cristã, como Santa Ceia. Eles não estavam fazendo nada disso. Isso aí é o povo que botou na epígrafe, Santa Ceia. Eles estavam ceando, comemorando a Páscoa, uma festa judaica. Que ninguém faz isso hoje. Pelo menos nós não, só os judeus que são capazes de fazer. Os que praticam o judaísmo capazes de fazer essa Páscoa aí. Mas nós não praticamos isso. Então ele diz: enquanto comia, em verdade vos digo que um de vós me trairá, e vai falar de Judas, que vai trair. Aí diz, vamos lá. Ele diz: enquanto comiam, o Salvador tomou o pão, e eu abençoando o partiu, e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Ele estava mandando alguém fazer isso, de alguma prática litúrgica religiosa? Não. Lembra lá do pão que ele falou? Aquele que eu sou o pão vivo. Seus pais comeram pão comum e morreram. Aquele que se alimenta de mim é espiritual, isso é espiritual. Viverá para sempre. Quando ele repartiu, ele disse: este é meu corpo, e repartiu entre os discípulos, ele disse: se alimentam do que eu falo, de mim, e repartir as palavras dele, o que ele falou, para as outras pessoas. Isso é simbólico. Não é para ninguém comer, botar pela boca. E tomando um cálice, rendeu graças a Deus, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Era para eles fazer o quê? Ele repartiu também o vinho, para falar da morte dele, que ele morreu por nós. É para repartir com a boca, para fora, não para dentro. Não comer, e sim proferir, sobre ele. Isso, você se alimenta dele e reparte. Isso é simbólico. Como ele disse do pão: eu sou o pão vivo. O que o pão vivo tem a ver com o pão feito na padaria que as pessoas comem em prática litúrgica? Não tem nada a ver. Ele mesmo disse. Agora sim, nós vamos em Marcos 7:14.
Marcos 7:14. Olha o que ele diz, o próprio Salvador. Nada afora do homem que entrando nele possa contaminá-lo, mas o que sai do homem, isso é que contamina. Agora vamos em Mateus, o que ele fala sobre isso também. Mateus 15:11. Não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai da boca. Então, aproximando discípulos, disse, eles se escandalizaram, os fariseus. Aí Pedro pede para ele explicar a parábola. Aí ele diz, não compreendeis, tudo que entra pela boca, desce do ventre, e sai em esterco, sai em fezes. Ninguém é justificado pelo que entra pela boca. Não compreendeis que tudo que entra pela boca, aqui 17, Mateus 15:17. Não compreendeis que tudo que entra pela boca, desce pelo ventre, e é lançado fora, vira fezes? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Não é comer um pão de padaria, não é beber um suco de uva que vai te justificar. É o que sair pela tua boca. É isso que vai te justificar ou não? Eu não estou falando, quem está falando é ele. Então, quando vocês se reunirem para uma prática litúrgica, religiosa, criada pelo homem, aí vocês vão lá, comem o pão, para ver se vai te justificar alguma coisa. No mínimo você vai perder tempo, e deve ser desaprovado, porque o próprio... Aqui tem aqui também, quer ver? Vamos lá em... Essa é sensacional, que Paulo só escrevia para os coríntios para arrebentar. É a igreja, o sistema religioso de hoje parece muito com Corinto. Eles adoram falar de Corinto, né? Eles adoram. Mas Paulo só escrevia para os coríntios para massacrar. Mas a igreja de Corinto não era um templo de pedra. Eram pessoas de Corinto, né? E se reuniam, porque naquela época havia muitas perseguições, eles tinham que se reunir, porque aquela palavra era uma coisa muito nova, não havia internet para a gente se comunicar dessa forma que nos comunicamos hoje, então eles tinham que se reunir, certo lugar, para poder aprender uns com os outros, né? Mas eles erravam muito e Paulo sempre escreveu para massacrar com eles. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, diz o seguinte: Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, mas para pior. E falando que só juntavam para pior. Mas é realmente, tudo que se ajunta com um horário marcado, aquela coisa bonitinha, não dá certo, é só problema. Agora, no versículo 20, olha o que ele diz. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. O próprio Salvador disse, não voltarei a cear convosco até que se cumpram todas as palavras e tal. De sorte que quando vos ajuntar no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes ou tem a sua própria ceia, assim um fica com fome e o outro se embriaga. Aí ele pergunta, não tendes porventura casas onde comer e beber? Entendeu? Ou desprezais os homens lá, as pessoas, do Criador, e envergonhais os que nada têm, que vos direi, louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Então, não é para fazer, gente, não é, segundo Paulo, não é para fazer. Mas tem quem faça essas práticas religiosas, práticas litúrgicas,
Paulo jamais fundou um templo, Paulo jamais frequentou um templo, então ele nem sabe o que se passa nesses locais hoje. Se ele visse, eu acho que ele ia tomar um susto muito grande. Como a coisa está hoje, ele ia se assustar. Correto? Agora vamos ver o que o Criador fala sobre reuniões. O Criador fala sobre o que muita fala, a gente tem que congregar, a gente tem que se reunir. Gente, tem que? Não. Se quiser, beleza, mas que não seja assim, todo domingo com hora marcada. Entende? Porque senão vira litúrgico. Se você é obrigado a fazer algo num certo horário, entendeu? Vira algo litúrgico, não adianta, vira religioso. Entendeu? As coisas têm que ser naturalmente, as pessoas têm que se encontrar, tem que falar do Criador para qualquer um, onde você estiver, na rua, entendeu? Tem que falar. Não que você necessite estar em tal hora, em tal lugar. A partir do momento que vira regra, já começa a virar uma coisa litúrgica. Já não é legal. Porque vira solenidade. Então vamos ver o que o Criador fala sobre isso? Isaías capítulo 1, versículo 13. Sobre essas coisas com hora marcada, né? Essas coisas chatas. Que o Criador abomina, eu também passei a abominar. Isaías 1, capítulo 13. Aí as pessoas às vezes eu fico pensando, elas pensam que sou eu que estou falando, mas eu estou com a palavra aqui dando capítulo e versículo. Porque os que não dão capítulo e versículo, o pessoal fala lá, não dá capítulo e versículo, falando pela boca dele. Mas eu dou capítulo e versículo, explico, e como é que pode as pessoas não enxergar, mas é como Paulo disse, se é que tens o Espírito. Aí diz aqui, ó. Não continuareis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As luas novas, os sábados. E a convocação de assembleias. Olha só. Vamos lá repetir de novo, vai ficar perfeito. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As luas novas, os sábados e a convocação de assembleias. Não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. O Criador falando pela boca de Isaías. Não sou eu falando. Quem não gosta de tais coisas é o Criador. Agora, tem gente que prefere agradar a homens e do que agradar o Criador. Aí fica na opinião e na posição de cada um. Quem sou eu? A gente tenta falar, tenta ensinar, né? Não por mim. Eu ensinar não. Quem ensina é a Escritura. E o Espírito, se é que tens o Espírito. Repetindo, só para encerrar essa. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As luas novas, os sábados e a convocação de assembleias. Reunião. Não posso suportar a iniquidade do ajuntamento solene. É aquela coisa que eu falei. Aí eu falei, aquela coisa quando vira com hora marcada, aí você fala, o cara está falando pela boca dele, negócio. Não estou falando pela minha boca, é o Criador que está falando. Quando vira uma solenidade, vai virar liturgia religiosa, o Criador abomina. Olha só, caraca, que maneiro, olha só. As vossas luas novas e as vossas festas fixas, a minha alma as aborrece. Já me são pesados, estou cansado de as sofrer. Olha o que eu falei de horário. Porque o Espírito, quando ensina, a gente se alimenta, ele me alimentou e eu, por mim, achei assim que quando você marca um horário fixo, vira. Mas eu nunca tinha lido a parte de baixo. Interessante porque o Espírito já testifica, ó. Eu falei, quando você começa com um horário marcado, aquela coisa fixa, já vira solenidade, já vira liturgia, então já não presta. Olha aqui. Eu nem tinha pego essa parte para ler, tanto que eu anotei aqui só Isaías 1,13. Aí eu fui para o 14, olha o que ele fala. As vossas luas novas e as vossas festas fixas, a minha alma as aborrece, tudo que vira fixo. Então se você quiser se reunir, eu não acho proibido, que é pecado se reunir para falar do Criador, não acho que é pecado. Desde que não seja com hora marcada, com local, com data, como ele próprio fala aqui. Esse ajuntamento solene, essas assembleias, com hora marcada, com data determinada, a não ser que seja, pô, não estou dizendo que não vire regra, fixa. Eu posso marcar, vamos falar do Criador? Vamos juntar umas 10 pessoas, vamos falar, vamos estudar, vamos falar do Criador, beleza.
Vamos marcar pra que dia, gente? Quem tá de quando dia que todo mundo tá de folga? Domingo? Tá, domingo que horas? Tá hora. Beleza. Marcamos. Domingo, 5 horas da tarde. Vou tô dando exemplo. Marcamos, vamos estudar a escritura, vamos falar do Criador, beleza. Cada um foi pra sua casa, tudo bem. Agora, se for, aí domingo que vem, vamos marcar todo domingo, 5 horas? Aí, o Criador já falou que já começa a virar uma coisa solene. Sabe? Vira uma assembleia, vira como ele falou. Essas coisas fixas aborrecem, entendeu? Como é no sistema religioso, né? Todo domingo, tal hora, Todo domingo, tal hora. É o líder religioso que indica a hora que o Criador vai aparecer, que o Espírito Santo vai descer. O Espírito não desce, não tem vontade própria. A hora que o pastor fala assim, o culto vai ser tal hora. Aí é a hora que o Espírito Santo vai descer. Acabou, fechou a igreja, o Espírito Santo vai embora. É complicado, hein? Mas tem quem acredite incrivelmente. Agora vamos em Amós. Pessoas aí que gostam de louvor, né? Pessoal do grupo de louvor. Pessoal que gosta de cantar pro Criador. Uma prática física também. Não é proibido, mas vamos ver. Cada um faz o que quer. Vamos em Amós. Uma coisa é você fazer, outra coisa é agradar o Criador. Fazer todo mundo para fazer qualquer coisa. A gente tem livre-arbítrio agora. Daí que vai agradar já é mais complicado. Vamos lá? Bem, Amós capítulo 5, versículo 21. Vamos ler o que ele diz? Amós, isso tudo Isaías, Amós, apesar de estar na Velha Aliança, eles são profetas, diferentes da Torá. Dos 5 primeiros livros, aquilo não, aquilo é a lei, que é sombra para as coisas futuras, não é. Ela apenas serviu de sombra, o povo escolhido, o povo de Israel, do qual o Criador escolheu para fazer algumas bênçãos, né? Apesar daquele povo ser de dura cerviz, ele representa um povo escolhido para o reino espiritual. Somos nós. Bem, acredito que eu seja, espero que sim. E você também. Então ele era uma sombra do povo verdadeiro. A terra de Canaã, né, que é a terra onde eles habitaram, conquistaram, é a Canaã espiritual para nós, é eterna. Aquela teve um período de duração. A nossa não, a nossa é eterna. Então aquilo tudo serviu de aio, como Paulo falou, serviu de sombra. Agora, quando você fala isso na Torá, quando serviu apenas de sombra. Quando você fala dos profetas, aí não, já é para nós. Isaías, Jeremias, eles já vão falando já para nós, porque é profeta, para o futuro. Então vamos ver o que Amós fala para nós, já que Amós é um profeta. Vamos lá. Bem, gente, uma coisa que a gente tem que aprender a separar é o que é para nós em profecia, tá? Tirando os atributos da lei. Que é atributo da lei, você vê o vídeo Lei de Moisés versus Lei do Criador, que eu explico de forma sucinta o que é isso. Que é a Lei de Moisés e que é a Lei do Criador, você vai ver que quando um profeta falar de coisas da Lei de Moisés, já não serve pra gente, porque a Lei de Moisés feita para os israelitas não serve para nós. E hoje quando o Salvador morre no madeiro, isso aí que Paulo diz que acaba de vez. Qualquer um que praticar qualquer coisa da lei está debaixo de maldição, segundo Paulo. Dê o vídeo Lei de Moisés versus Lei do Criador, que você vai entender isso melhor. Bem, vamos lá. Amós capítulo 5, versículo 21. Aborreço, olha o Criador falando pela boca de Amós. Aborreço, desprezo as vossas festas, e não me dê. Não é só em um lugar que está isso não, é em vários lugares. Eu pego alguns, porque senão não vai dar. Eu vou levar 3 horas falando. Então eu pego alguns, em vários lugares. Ó, 21, Amós capítulo 5, versículo 21. Aborreço, desprezo as vossas festas, e não me deleito nas vossas assembleias solenes. Reuniões. Mas eu vou chegar lá. Ainda que me ofereça holocausto juntamente com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Não agrada ao Criador essas ofertas. O povo hoje em dia é dinheiro, né? Como se o Criador precisasse de dinheiro para alguma coisa. Mas, chegar lá, o pessoal joga o dinheiro para o alto, que o Criador pegar é dele, né? Assim que funciona. Então vamos lá.
Quer dizer que é pra. Aí dizem, eu tenho obras sociais, mas isso aí o maçom tem, o Rotary Club tem, né? Os Illuminati tem. Todo mundo tem obra social. Isso aí, as ONGs, todo mundo tem obras sociais. Mas eles pegam, né? Um montante de. Pega para obra social e o resto, bolso. Mas vamos lá. Afasta de mim o estrépito dos seus cânticos. Aqui o pessoal que gosta de louvor aí, ó. Afasta, ó o Criador falando pela boca de Amós. Afasta de mim o estrépito dos teus cantos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Não adianta. Não adianta cantar pro Criador, porque pode até cantar, mas não justifica. O pessoal fica, porque isso, porque eu louvo, porque fulano, porque ciclano. Não adianta. Não adianta, porque ele que diz que não vai ouvir, não sou eu. Afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. É ele que diz, não sou eu. É o que está escrito aqui. Ele diz que não vai ouvir. Quem sou eu para dizer que ele vai ouvir? Mas a gente que diz que ele vai. Correto. Vamos lá então. Agora, muita gente fala, porque tá lá, quão bom que os irmãos vivam em comunhão, né? O pessoal tem uma ideia de comunhão muito diferente do que seja comunhão verdadeira. O pessoal, comunhão é estar ali junto, né? Um fazendo fofoca do outro, como funcionam as coisas, eu sei como é que é. Mas comunhão não é isso não, gente. Comunhão é viver em comum. Porque quando veio o jovem rico falar com o Salvador e disse assim, o que eu posso fazer para seguir? Ele falou, vende suas coisas e dê aos pobres. Então, ele não quis seguir o Salvador. Porque até o Salvador, nós tínhamos um modo de produção escravista. Um dia eu vou fazer um vídeo somente falando disso, sobre o modo de produção desde a história. Então, até o Salvador, o modo era escravista, e todo mundo achava isso normal. A partir do Salvador que isso muda. Porque ele funda algo diferente, que ele queria que as pessoas vivessem iguais. Não é que ele fundou o comunismo, que o comunismo de Marx, o comunismo pregado por esses homens, não estou falando de Marx não, que Marx tem até umas ideias legais, apesar de ser, né, ateu, talvez ele não conhecesse as verdades de hoje. Talvez se ele conhecesse, Marx conhecesse as verdades de hoje, ele não seria mais ateu. Se ele conhecesse a farsa de Darwin, né? Mas ele era darwinista, Marx, e ele fundou lá o socialismo, né, o comunismo. Mas ele também já veio de alguns filósofos de antes, Hegel, né, de seguir algumas linhas de pensamento. Mas o primeiro a expressar um sentimento de comunhão das pessoas viverem em harmonia, inclusive financeira, entre todo mundo igual, em comum, foi o Salvador. Então ele foi o primeiro a ter essa visão, né, de que as pessoas é o correto, todo mundo tem as mesmas coisas iguais, não pode um ter muito e outro ter pouco. Então isso começa com ele, tanto que Paulo fala, viver em comunhão é você saber dividir, você repartir com o próximo. Paulo fala isso o tempo todo, sobre repartir. Um dia, quando eu vou fazer um vídeo só sobre dízimo, vou fazer um vídeo sobre esse mundo do trabalho também, essa questão de modo de produção, né? Escravista, feudal e hoje em dia capitalista, também seguindo as escrituras inclusive. Vai ser muito interessante. Não percam o que vem por aí, que vai ter muita coisa boa. Então viver em comunhão era isso. Não era viver reunido em reuniões solenes e nada disso. Tem nada a ver com isso. Mas um dia eu vou aprofundar isso mais, não hoje. E as pessoas, eles enganam muito também sobre isso, que naquela passagem que diz para não deixar as vossas a vossa congregação, né? As vossas congregações. A congregação só é uma. Para não deixar a vossa congregação. Então eles acham, não deixar a vossa congregação é você não sair lá do aprisco do aprisco deles lá do sistema religioso. Mas vamos ver o que significa realmente isso. Nós vamos lá em Hebreus, capítulo 10. Vamos lá em Hebreus. Ele fala
fala, não deixar a vossa congregação, é para você não largar, não sair do aprisco dele, né? Você tá dando dinheiro, ele não vai querer que você saia da pé. Ele pega essa passagem aqui, não deixar a vossa congregação, continua me dando dinheiro. E aí você não sai, né? Achando que eu não posso sair, porque tá lá na Bíblia, né? Que não é para sair. Agora vamos ver se é isso mesmo que está falando. Provar aqui, porque não adianta eu falar, gente. Tem que provar. Mas mesmo a gente provando aqui, gente, as pessoas têm muita dificuldade, sabe? E a visão espiritual não abre, acho que não tem jeito não, sei lá. Vamos lá, Hebreus, capítulo 10, do 1 ao 26. Eu vou ler do 1 ao 26, gente, porque eles só leem, eles quando pegam você para enganar, eles só mandam você ler o versículo 25. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que sai aproximando aquele dia. Então, pô, se você está insatisfeito aqui com a sua igreja, né, com o seu tempo de pedra, não sai não abandona não, pô, você é só admoesta uns aos outros, tal, vocês se acertam aí mesmo, mas fica aqui me dando dinheiro. Mas não é isso que quer dizer não, gente. Ele fala aqui da lei de Moisés, as pessoas que praticavam qualquer atributo da lei, como dízimo, como, entendeu? Coisas da lei, de circuncisão, tudo que era proveniente da lei, Paulo criticava. Aí ele vem começando, e se você pegar desde o início, eu vou chegar até lá para você entender o que significa não deixando a nossa congregação. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, viu que eu falei? Que a lei serviu de sombra, de aio. Eu falei, não tinha pego nem na escritura, mas aqui. Vamos lá. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano. Eles ofereciam, né? Sacrificavam lá parte das suas alimentações, do que eles sacrificavam todo ano lá para os líderes religiosos, lá para os fariseus, que era coisa da lei de Moisés, e Paulo está criticando aqui. Hoje em dia o pessoal sacrifica todo mês, 10% do salário. E dízimo nunca foi dinheiro, gente. Dízimo nessa época que Paulo estava falando, o pessoal ainda estava praticando a lei de Moisés, levando alimentos lá para o pessoal lá, para os sacerdotes, e ele estava condenando isso. Ele, ó, não pode nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano. Entendeu? Vamos lá. Porque a lei tendo a sombra, vamos começar de novo. Porque a lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Está pedindo para se aperfeiçoar, não? Que a lei, esse negócio de sacrificar, hoje em dia se sacrifica todo mês, coitado do povo. Imagina quem ganha salário mínimo, vai ter que sacrificar 10% todo mês. Que tristeza, meu. De outra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos, pois tendo sido uma vez purificados, os que prestavam o culto nunca mais teriam consciência do pecado. Entendeu? Olha só. Mas nesses sacrifícios, cada ano se faz recordação dos pecados. Aí ele fala, porque o pessoal sacrificando, é como sacrificar é como você, quando você pecava, você fazia isso. Então, né? Hoje, mas o Salvador já morreu para nos remir. Aí Paulo fala, ó, pelo que entrando no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocaustos e oblações pelo pecado. Então eu disse, eis-me aqui, no rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tendo dito acima, sacrifício e ofertas, olha, mano, parece que o pastor não, ele vai ficar revoltado se eu não der oferta para ele, seu padre, meu pai. Não fala isso para ele não, né? Se der isso aqui para você, rapaz, eles estão ferrados. Tendo dito acima, sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado, não quiseste. Nem neles te direitastes, nada disso, os quais se oferecem segundo a lei. Agora disse, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro, aquelas regras, dizem, uma oferta, sacrifícios, né? Sacrificar, jejuar, tudo que era, né? Você está nem jejuar, que eu não sei se jejum era da lei de Moisés, eu não estou lembrando agora. Mas tudo aquilo que era da lei de Moisés, circuncisão, né? Ele agora, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo, que é o que agora, o período da graça.
imerecido, um favor imerecido, a gente não precisa fazer nada. É nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez, para sempre. O que o Salvador fez por nós, morreu por nós, ele fez uma vez e a gente não precisa complementar. Eu te faço uma pergunta, a gente precisa complementar o sacrifício dele que foi perfeito? Se você fizer uma coisa da obra, você está negando, como Paulo disse, Cristo morreu em vão. Se você der um dízimo, se você fizer qualquer coisa, você está negando o sacrifício que ele fez, que já foi. Está querendo complementar um sacrifício que foi perfeito. Não é certo você complementar algo que foi perfeito? Você precisa fazer mais alguma coisa? Aqui, nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez, para sempre. Ora, todo sacerdote se apresenta dia por dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Ele falando dos sacerdotes. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício, falando do Messias agora, pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Um único sacrifício pelos nossos pecados. Daí por diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito também não testifica, porque depois de haver dito, este é o pacto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Salvador, porei as minhas leis em seus corações, e as escrevi no seu entendimento, e não me lembrarei mais dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Não precisa mais, gente, fazer mais nada. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus. Que santíssimo lugar? Na vida eterna. Pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é o Salvador. Cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos inabalável a confissão de nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Que boas obras é essa? É dar dinheiro para líder religioso? Não, é ajudar uns aos outros, é ajudar ao próximo. Não abandonando a nossa congregação, que é uma só. Mais de 20.000 denominações no Brasil. Fora que a igreja cristã se separa, o cristianismo se separa, igreja católica, igreja protestante, igreja anglicana, igreja ortodoxa, e só protestantes no Brasil são mais de 1.000 denominações. Ele diz, não abandonando a nossa congregação, que é uma só, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, aí vai aquela parte que ele só lê, essa parte para você. Aí no 26, porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ai, só não entende quem não quer, né, gente? Tá tão claro. Bem, gente, eu nem sei quanto tempo eu já tenho nesse vídeo. Eu vou terminar aqui com uma palavra que eu vou passar para vocês. Me perdoe se eu me exaltei um pouquinho hoje, porque eu quero agradecer a todos pelas visualizações. Assim, em 3 dias, eu acho que eu tive centenas de visualizações. Um assunto que não é interesse de muita gente, né? Porque o interesse das pessoas é mais negócio de Beyoncé, Rihanna, Justin Bieber. Mas é um assunto que não gera muito interesse para as pessoas. E pelo pouco tempo que eu postei, as centenas e centenas de mais de 200 visualizações, eu fiquei muito satisfeito. Muito obrigado pelo prestígio, tá? Não deixe de se inscrever no canal Água Viva. Olha, vai vir vídeos interessantíssimos. Eu vou só passar um pouquinho para vocês. Eu vou falar um pouquinho de dízimo. Eu vou dedicar um vídeo inteiro só para o dízimo, para ficar de vez esclarecida essa questão. Eu vou falar, eu vou fazer um vídeo que é falar as diferenças entre o Criador verdadeiro e esse Deus que as religiões pregam. Eu vou mostrar na Escritura essa diferença do Criador verdadeiro e desse Deus que eles mostram. Aí você vai ver. Se eles falam do Criador verdadeiro ou desse Deus, talvez esse seja o próximo vídeo.
né? E depois eu faço do dízimo. E eu tenho que fazer alguns outros também, como eu citei anteriormente, né? Vou fazer um do mundo do trabalho, sobre o modo de produção da sua história, né? Como os iluminados, a maçonaria nos dominam. Mas é porque o tempo é curto, eu tenho muitos afazeres, então fica muito difícil. Mas você vê que eu prometi que até quarta-feira esse vídeo, essa segunda parte do Espírito versus Físico estaria postado e estará. Bem, eu vou terminar o vídeo lendo só uma passagem que eu acho muito legal, muito interessante, que as pessoas têm que acordar nisso. Eu vou lá em 2 Timóteo. As pessoas estão muito presas às coisas físicas, sabe? As coisas inventadas pelo homem. Entendeu? As pessoas estão muito presas, muito presas a essas coisas físicas. Eu tinha mais um tópico aqui para falar, mas eu nem sei há quanto tempo eu estou falando, então eu não vou ler esse tópico. Fica para uma próxima ocasião. Não vou nem falar para o pessoal não ficar curioso. No próximo vídeo eu inicio com esse tópico que ficou faltando e depois eu começo outro vídeo. Bem, gente, eu vou só terminar lendo essa palavra aqui de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 4. O povo tem que estar muito atento nisso, porque o homem ele é muito malicioso. Para ele conseguir o que ele quer, os objetivos de ambição, os objetivos de, sabe? Paulo mesmo era um cara, eu vivo humildemente, como naquele vídeo eu mostrei ele falando, eu vivo humildemente, jamais despojei nada de vós. Entendeu? Paulo sempre foi tão humilde, sempre viveu. E no vídeo que eu falar do dízimo, que eu vou falar exclusivamente disso, vocês vão ter uma noção muito legal, vai ser definitivo. O cara que depois desse vídeo, quando ver esse vídeo e continuar dando dízimo é porque não tem realmente a visão espiritual das coisas. Como disse Paulo, se é que tem o espírito. Eu digo o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Tomem cuidado com isso. Isso é um aviso. Conjuro-te, Paulo escrevendo a Timóteo, conjuro-te diante do Criador e do Salvador, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Perdoe. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão, porque as pessoas só querem ouvir coisas agradáveis. As verdades as pessoas não querem não. Esse mundo já era. Ninguém vai conseguir nada aqui não. Se conseguir é porque trabalhou, teve sorte e a vida levou. Não é porque o Criador vai dar nada desse mundo não. Olha só, porque virá, eu vou provar isso no vídeo do dízimo. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Pessoas querem mestres para falar o que elas querem ouvir. Ai, meu namorado me deixou, eu vou na igreja. Não, seu namorado vai voltar, eu tenho uma palavra, eu tenho uma revelação. Ah, eu preciso de um carro. Não, Criador, Deus está me revelando que você vai me dar um carro. É assim, as pessoas querem ouvir o que querem. Ou querem ouvir que já era esse mundo já é maligno, que acabou, é daí para pior. Se quiser descansar é só lá na eternidade. Foi a única promessa que o Criador nos fez. Aí o povo não quer ouvir, infelizmente. As pessoas preferem, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Bem, gente, eu termino com essa palavra e espero que as pessoas tenham gostado. Peço que se inscrevam no canal Água Viva. Qualquer dúvida eu vou passar para vocês um e-mail do canal Água Viva, é canalaguaviva@gmail.com.
Qualquer dúvida pode mandar um e-mail para o canal, tá? Você manda para mim uma pergunta, se eu puder, eu vou tentar responder a todos, se for possível, assim que possível. E é isso. O e-mail é canalaguaviva@gmail.com. Peço que se inscrevam, que curtam o vídeo, que por favor também, como sempre peço, vejam o anúncio até o final. E até o próximo vídeo, que eu acredito que deva ser, eu vou mostrar essa diferença entre o Criador verdadeiro e o Criador não, e o Deus apresentado aí por essas religiões. Muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tamo junto.